Nos últimos capítulos da novela Contigo Sim, você verá Salma morrendo enquanto Ângela perde a memória e só se lembra que é casada com Álvaro. E mais, Samantha é condenada a quase 40 anos de prisão, enquanto Mirtes, que foi considerada culpada no assassinato de Sandro e Benjamin, entre outros crimes, cumpre pena de 120 anos. E não para por aí. Félix, depois de várias cirurgias, volta para a cadeia, totalmente aleijado. O sujeito dá de cara com Baldomero que, furioso com o compadre, acaba matando o cara a facadas no pátio do presídio. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Enquanto Félix, todo remendado, berra de dor na enfermaria do hospital e Galego conta que ainda não pode dizer com certeza se o sujeito vai voltar a caminhar, Álvaro consegue ficar sozinho no quarto com Ângela, que continua inconsciente. Mesmo assim, o rapaz resolve confessar que finalmente se deu conta de que ele não merece a enfermeira, pois, por mais que tenha tentado mudar sua natureza, não teve sucesso. Ele ainda explica para a doente que acha que o verdadeiro ato de amor seria se afastar dela, prometendo fazer isso, se ela se recuperar. Na maternidade, Dário consola o irmão que segura a filha recém-nascida, dizendo que vai ficar tudo bem. O médico, desanimado, diz que está preocupado com Ângela, que está em estado grave. A médica aparece na sala de espera e conta que Salma não resistiu à cirurgia, pois teve uma grave hemorragia. O médico fica atônito com a notícia e Dário pega a sobrinha, para que o rapaz possa ficar um momento sozinho. Chorando, o rapaz conversa com Deus, pedindo que ele perdoe Salma por todas as maldades que ela fez, ao mesmo tempo em que pede ao Senhor para salvar Ângela. Enquanto isso, em seu quarto, ainda inconsciente, a enfermeira começa a lembrar de sua infância. Primeiro ela lembra quando ganhou o colar de sua mãe, com a pérola que seu pai encontrou. Depois, com a morte de Josué. Ela também lembra do sumiço da mãe e de quando cuidava de sua avó. A memória da moça dança entre seu casamento com Álvaro, a morte de sua avó e o dia em que conheceu Leonardo. Um filme passa na cabeça da moça que lembra das suas maiores decepções, quando, por exemplo, viu o marido saindo da igreja com Samantha, até suas maiores alegrias, como o dia em que reencontrou sua mãe. Enquanto isso, Garcia, que está na mansão dos Vega, que está toda destruída, liga para Nancy avisando que Samantha escapou e precisam ter muito cuidado, pois ela certamente vai fazer alguma coisa contra Ângela. Nesse meio tempo, Leonardo vai ver Ângela em seu quarto, contando que Salma acabou de falecer e implora para ela lutar por sua vida. A moça desperta e o médico fica feliz da vida, mas logo se dá conta que a enfermeira perdeu a memória. Ela quer saber onde está seu esposo, e Leonardo resolve perguntar como se chama o rapaz. Sorrindo, Ângela diz que seu esposo se chama Álvaro. Transtornado, Leonardo sai do quarto e avisa a turma que Ângela acabou de recobrar a consciência. Todo mundo respira aliviado, enquanto Adela, que abraça o médico, percebe que tem algo errado. O doutor comenta então que a enfermeira tem uma contusão cerebral e perdeu parte da memória. Ele ainda conta que a moça não esqueceu de tudo, porém, ela acredita que continua casada com Álvaro, que aliás, acabou de chegar e ouviu tudo. Na sala de Nancy, a advogada conta a Dário o que aconteceu e diz que precisam fazer alguma coisa, pois todos estão em perigo, e principalmente Ângela. A mulher sugere que monitorem as câmeras de segurança do hospital, porém o pediatra lembra que, com a fuga de Félix, a influencer disse que eu não era mais apto a cuidar da segurança do hospital, e com isso, ela mesma se encarregou de renovar tudo, e ela é a única pessoa que tem acesso às câmeras, alarmes e tudo mais. E a doida, que já tá dentro da empresa, observando uma fotografia, diz que de lá a enfermeira não sai viva. Na internação, Álvaro diz que ele é a única pessoa que pode ajudar Ângela naquele momento. Adela se vê obrigada a concordar, mas pede ao moço que não magoe mais a sua filha. Álvaro entra no quarto e descobre que Ângela só se lembra do casamento deles e da morte de sua avó. Com calma, ele diz que ela precisa saber de uma conta, mas a moça começa a dizer que ama o marido e coisa e tal. O rapaz, antes de qualquer coisa, diz que as coisas não são mais como antes. Porém, o sujeito não consegue se livrar da sua natureza mentirosa e diz a ela que os dois devem voltar a Real Del Mar imediatamente e se casar de novo. Na recepção, Nancy conta a Leonardo que Samantha escapou da polícia. Porém, o médico fica ainda mais preocupado quando a advogada conta que a influencer tem total controle sobre as câmeras de segurança e alarmes do hospital. Nesse meio tempo, Álvaro sai do quarto de Ângela e diz que a enfermeira não lembra de nada e está muito confusa. Leonardo conta a Álvaro que Samantha escapou e pode estar em qualquer lugar.
No porão, Dário fala com o chefe de segurança, que conta que perderam todas as imagens das câmeras de segurança, mas o pediatra manda redobrar a segurança, principalmente no quarto de Angela. Mas logo que o médico sai, Samantha chama o funcionário, que avisa que ela pode ficar despreocupada, pois de Dário e da segurança do local ele vai se encarregar. Enquanto isso, Leonardo aproveita para se despedir de Salma, dizendo que vai cuidar bem da filha do casal. Ele também conta que vai fazer questão de dizer à menina todas as coisas boas que sua mãe fez na vida. Por mais que tente se controlar, o rapaz acaba caindo no choro. E no quarto ao lado, Angela, que não lembra de nada, conversa com Nélida como se as duas nunca tivessem se visto. A moça diz que também é enfermeira, e a mulher comenta que sabe inclusive que ela é uma das melhores. Álvaro aparece com a dela e o filho. Ele apresenta o bebê para a moça, dizendo que aquele é Josué, como o pai da enfermeira, que pega a criança no colo, mas não lembra de nada, e ainda agradece ao marido por toda aquela felicidade, e sabe que ela vai ser muito feliz ao seu lado. E quando o infeliz vai se aproveitar, a dela se mete, pedindo para ficar a sós com a filha, pois as duas precisam conversar. No consultório da ginecologista, a médica diz que a filha de Leonardo ainda está em estado delicado, mas deve se recuperar. E no quarto da filha, a dela mostra um monte de fotos dos amigos da enfermeira, mas ela não reconhece ninguém. A mulher decide contar que também teve perda da memória depois de um acidente, mas conseguiu lembrar de tudo por causa de sua filha, a quem jamais esqueceu. A dela não desiste e tenta mostrar mais uma foto para Angela. Ela finalmente reconhece Leonardo, em uma foto que o médico tirou no passado, no pátio da universidade. E, enquanto Álvaro liga para Nestor dizendo que vai precisar de uma grana, pois pretende fugir aquela noite do hospital, com Angela e seu filho, Garcia toca o pavor na galera e lembra que Samantha é muito perigosa. Nancy toma a frente e pede ao policial que vigie o lado de fora, pois do lado de dentro, ela e sua equipe vão tratar de manter a enfermeira fora de perigo. Mas Pablo está preocupado e diz à Luz que não gostaria que nem ela, nem as crianças ficassem ali, pois o bicho está feio e já vem se aproximando, pedindo à esposa que vá para casa. Chorando, Luz concorda, mas implora para o motorista se cuidar e não se meter em outra furada. No quarto de Angela, a dela fica decepcionada, pois na verdade, Angela só lembrou que o homem da foto foi o médico que esteve ali há pouco. A mulher tenta forçar mais um pouco, mas o chefe de segurança chega e pede que a moça fique sozinha para que fique mais segura. A dela sai levando o neto, mas fica triste porque a filha não se recorda dela e o segurança tranca a porta, com ele dentro do quarto da enfermeira. Enquanto isso, Álvaro tá pegando a grana com Nestor e diz que agora vai ser um adeus real, pois está partindo para viver seu sonho cor-de-rosa ao lado de Angela, no interior. Leonardo, em seu consultório, reza a Deus pedindo por Angela, e na recepção, Nancy quer saber quem ficou com Angela em seu quarto. A dela conta que foi um dos guardas, que inclusive pediu para ela sair e a advogada se apavora, saindo correndo, seguida por Dário. A dela também vai junto, mas, quando os três chegam ao local, a cama da moça está vazia. Dário explica que, para mover os pacientes pelo hospital, é preciso ter um crachá credenciado, e por isso tem certeza que Samantha está por trás do desaparecimento da enfermeira. Na mesma hora, o pediatra liga para o irmão e conta o que aconteceu e diz que desconfia que Samantha pagou alguém da equipe de segurança e precisam encontrá-la. Leonardo sai correndo. Adela chora agarrada ao neto. Álvaro chega e descobre que Samantha raptou a enfermeira. E, em um outro quarto, a influencer que já amarrou e amordaçou a enfermeira arranca a máscara, mostrando o rosto desfigurado e perguntando se a refém se lembra que arruinou sua vida. Numa sala do andar de cima, Dário apresenta o mapa do hospital para a galera e explica que Samantha só poderia estar em 3 alas. Leonardo completa, afirmando que estas alas são a emergência, na maternidade ou no antigo espaço da enfermaria. Leonardo propõe que a turma se divida em equipes e, organizada, a galera sai pelo hospital para procurar Angela antes que seja tarde demais. Nesse meio tempo, Samantha abre a pasta com os instrumentos cirúrgicos que roubou e diz à enfermeira que ela estragou sua cara e agora vai retribuir o mesmo favor. Quando Samantha tira a mordaça da refém, a enfermeira, dizendo que não sabe o que fez e também não se lembra de nada, pede perdão pelo que possa ter feito. Chorando, a influencer diz que ela é a pessoa que mais odeia no mundo, pois por causa dela, perdeu tudo em sua vida, como o amor de Álvaro, o carinho de sua mãe e o respeito de seu pai. A surtada, empunhando um bisturi, vai chegando cada vez mais perto da cara da enfermeira e, enquanto caminha, diz: "Só tem uma coisa na vida que pode me ajudar.
é deixar a marca do meu ódio na sua cara bonitinha, para que você sempre se lembre dele. Mas Angela, que conseguiu soltar as mãos, dá um safanão em Samantha, jogando a moça longe. Ela aproveita para desamarrar os pés. Álvaro e Leonardo chegam à antiga enfermaria. Álvaro quer desistir, pois acha que Samantha já matou Angela, mas o médico diz que eles não podem perder as esperanças e precisam continuar procurando. E na hora em que Samantha consegue recuperar o bisturi e está prestes a cortar a garganta de Angela, os rapazes ouvem a gritaria e invadem o local. Enquanto Álvaro acode a enfermeira, Leonardo segura a histérica, que acaba acertando o doutor com a arma, porém acaba sendo detida por Garcia e os policiais que também apareceram por lá. E depois que o rolo acaba, Angela percebe que Leonardo está ferido e pede para ver o machucado. De repente, a moça começa a lembrar de todos os momentos que os dois passaram juntos. Com os olhos cheios d'água, mas, desta vez de felicidades, a moça revela que se lembra de seu amor e beija o rapaz apaixonadamente enquanto Álvaro fica chupando o dedo novamente. No dia seguinte, Álvaro cumpre a promessa que fez a Deus e diz que agora só resta Angela ser muito feliz. Em seu quarto, enquanto arruma suas coisas, Angela se comove com a situação da filha de Leonardo, que ficou sem a mãe. A garotinha chora de fome e a enfermeira avisa que ela mesma vai amamentar a menininha. Conversando com a recém-nascida, Angela promete que vai fazer de tudo para que ela seja feliz. Na delegacia, Samantha está na frente do juiz e recebe sua sentença por diversos crimes. A moça, que está sendo acusada pelo sequestro de Josué e pela tentativa de homicídio contra a enfermeira e ainda ter ocultado um fugitivo, é condenada a 37 anos de cadeia. A moça grita, esperneia, mas sua excelência ainda não terminou, e acusa a moça por ter participado em vários delitos junto com Mirtes e Félix. Para deixar mais clara a situação, o juiz lê as acusações contra Mirtes, que está presa, e neste exato momento está na presença do filho, lendo a respeito dos crimes que cometeu. O juiz então revela que Mirtes foi considerada culpada pelo assassinato de Sandro, Úrsula e Benjamin, além de ter sido condenada por sua participação na fraude contra a Fundação Josué Gutierrez, e sua pena é de 120 anos de reclusão. Depois que termina de ler o documento, a mulher pergunta ao filho se ele está se divertindo com toda aquela situação. Mas Leonardo, decepcionado, diz sentir muita pena da mãe que, por ambição, acabou perdendo tudo. A presidiária concorda e diz que de fato perdeu tudo, e para finalizar, também perdeu o filho. O rapaz tenta argumentar que a mulher tem uma neta, e a vida que segue, porém, a estúpida começa a gritar com o rapaz, mandando ele ir embora e nunca mais voltar. No cortiço, Oscar e Ed dão um vestido completo de princesa para Estrelinha, que está feliz ao lado da família composta pelos rapazes. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Samantha recebe uma visita. Desconfiada, a moça pergunta quem é o cara que está ali e Geraldo se identifica. Angela já está com tudo pronto para ir embora do hospital com sua mãe e seu filho, quando uma das enfermeiras aparece com uma pasta e uma carta. É de Álvaro, que diz que vai cumprir sua promessa e não vai mais atrapalhar a relação dela com Leonardo. Ele diz ainda que, por mais que custe reconhecer, sabe que o médico será um pai melhor para Josué. Enquanto caminha pelo hospital, Álvaro se lembra do que escreveu na carta. O rapaz deixa claro para Angela que talvez volte um dia, mas não para incomodar a moça, e sim para dar um abraço em seu filho, pois pretende começar uma vida nova, do zero, e admite que finalmente se deu conta de que o maior ato de amor que pode demonstrar é desaparecer da vida da moça. No final da carta, o moço diz que na pasta tem dinheiro suficiente para ela montar o hospital que tanto sonhou em Real del Mar, e diz que, ainda que ela não acredite, ele sempre a amou. Adela se dá conta de que algo aconteceu, e a moça conta que Álvaro foi embora para sempre. Na cadeia, Samantha, louquinha que só, diz que o pai morreu e ela mesma o enterrou, mas ele explica que foi obrigado a fazer o que fez, para que ela aprendesse uma lição, pois não podia mais suportar as barbaridades que ela estava cometendo. Se fazendo de vítima, a ex-influencer diz que sabe que cometeu muitos erros que não foram culpa de seu pai. Geraldo diz que ficou muito triste em saber que a filha foi parar naquele presídio, e a moça acaba pedindo perdão por tudo o que fez. Mas o médico diz que, na verdade, é ele quem tem que pedir desculpas por não ter sabido educar a filha, que cai no choro, dizendo que sabe que tudo foi culpa sua e tem suas cicatrizes para lembrar. Geraldo então consola a filha, dizendo que, para ele, a moça sempre vai ser linda e está ali para dizer que a ama, e a sua filha. Reconhecendo tudo o que fez com a mãe e com ele, Samantha cai num pranto compulsivo, implorando perdão ao empresário, pelas maldades que cometeu
e pelos desgostos que lhe deu. Nesse meio tempo, Félix chega de muletas ao pátio do presídio, arrastando as pernas e com muita dificuldade para se locomover. Os outros presos tiram sarro da cara do bandido que, imediatamente, se lembra de quando o próprio filho era rengo e tudo o que ele fez o menino passar. Mas o que o meliante não esperava é a calorosa recepção de Baldomero e do vizinho dos Pérez e Pérez, que estão detidos no mesmo presídio. Dizendo que não quer rolo, Félix pede aos dois que o deixem passar, mas Baldomero resolve se divertir com a cara do compadre e, dando um tapa na cara do sujeito, pergunta o que ele vai fazer agora. Outro preso pega o rosto do meliante, avisando que o reinado dele acabou e tira sarro do cara, que mal consegue parar em pé, apoiado nas muletas. Baldomero mostra a faca improvisada e, enquanto o outro detento segura Félix, o ex-advogado corta a barriga do sujeito que um dia foi seu comparsa, dizendo que seu maior erro foi tê-lo escutado. Esfaqueado diversas vezes por Baldomero, Félix acaba morrendo ali mesmo no pátio, sem nenhuma ajuda dos agentes penitenciários. E no cortiço, pedindo desculpas antecipadamente, nem se explica que a morte de Geraldo foi um plano e ele escapou disfarçado de Raul Seixas. A advogada, na época, lembrou que tinham que evitar a imprensa e o empresário, deixando nas mãos dela e de Leonardo a administração da empresa. Obviamente, a galera, que não é boba, mata a charada, mas não acredita no que acabaram de desvendar. Nem se confirma as suspeitas da turma, que continua sem acreditar em nada, mas Estrelinha se manifesta e diz que, na verdade, pregaram uma mentira e Geraldo está vivo. Nesse exato momento, Adela entra de mãos dadas com o suposto defunto. Guibo se assusta tanto que vai parar no colo de Abel, enquanto Luz tenta se esconder atrás do ursão, mas o rapaz está todo encolhido de medo. Adela pede que todo mundo se tranquilize, pois aquele ali é mesmo Geraldo. Mas até que Guibo apalpe o homem e dê o seu ok, a galera prende a respiração, esperando que aquilo não seja uma assombração. E na cadeia, Samantha recebe a visita de Álvaro. Os dois chegam à conclusão que perderam tudo e estão presos, cada um a seu modo. No cortiço, Geraldo comemora seu retorno à casa e aos amigos que sempre o acolheram como sua família. Ângela aparece acompanhada por Leonardo e é recebida pela mãe e por seus amigos. Mas a maior emoção é de Geraldo que não consegue se conter de tanta felicidade. O homem pede para falar em particular com o casal e diz que está muito feliz de terem seguido o conselho que lhe deu antes de sumir, lembrando exatamente de suas últimas palavras a Leonardo e a Ângela. Geraldo ainda diz que sente orgulho do casal por ter conseguido montar o hospital em Real del Mar, porém avisa que foi visitar sua filha na cadeia e se deu conta que precisa estar ao lado dela durante sua recuperação. Ângela avisa ao amigo que com ela ele não precisa se preocupar, pois entende perfeitamente a situação, mas descobre que Geraldo ainda não falou com Adela sobre o assunto. E na cadeia, Álvaro explica para Samantha que precisava detê-la, e aquela foi a única forma que encontrou. Dizendo que os dois estão pagando pelas consequências de seus atos, Álvaro implora a Samantha que o perdoe, dizendo que também precisa perdoar a moça por tudo que ela fez. No cortiço, Geraldo vai ter aquela conversinha com Adela, mas se emociona com a simplicidade da mulher que o agradece por cada momento que os dois têm passado juntos. E sendo sinceros um com o outro, eles trocam juras de amor. Para tranquilizar o namorado, Adela repete uma frase que sua mãe sempre dizia e comenta: "O mar leva muita coisa embora, mas também sempre traz de volta aquilo que é seu." Geraldo toma coragem e confessa à namorada que não pode ir com ela para Real del Mar, pois precisa apoiar a filha e ela o necessita. Mas Adela, surpreendentemente, diz que vai ficar com ele e apoiá-lo em tudo, pois sempre vai estar ao lado do médico, nas boas e nas ruins. Algumas horas mais tarde, no consultório de Leonardo, ele e Ângela recebem a notícia de que não receberão apoio do governo porque perderam as datas de inscrição para o programa. O médico, que tem pavio curto, já sai gritando com o sujeito. Mas Ângela se mete e diz que, na verdade, eles já têm o suficiente para começar, e aquele apoio do governo seria apenas para que iniciassem o hospital, em um tamanho um pouco maior. Ela lembra do exemplo de Geraldo e Beatriz, dizendo que os dois estão mais que prontos para transformar o sonho em realidade. Um ano depois, Ângela se forma na faculdade de medicina e é aplaudida pelos amigos e pelos colegas que também estão se formando. Agora é a vez de Ed receber o diploma e posar para as fotos. Unida, a turma comemora o fim de um ciclo e o início de outro, fazendo questão de registrar muitas fotografias com os colegas e com a família. Enquanto isso, Dário recebe uma ligação de Clarinha perguntando se ele está no hospital.
A moça acaba surpreendendo o médico, entrando em seu consultório e dizendo que a primeira coisa que fez quando chegou foi ir direto vê-lo. Os dois acabam se beijando apaixonadamente. Pablo chega com Luz e Gibo em sua limusine. Na frente do cortiço, a galera está reunida e fica sabendo que Luz já recebeu seu diploma de secretária executiva e que a moça está grávida. Gibo, todo animado, diz que também tem uma surpresa e mostra seu primeiro CD. Nancy e Abel curtem o momento enquanto embalam um bebê e esperam outro. Nesse meio tempo, em algum lugar do México, Álvaro, enquanto engraxa os sapatos e lê as notícias sobre o aniversário da herdeira da maior farmacêutica do estado, ele diz ao engraxate que vai fazer sua própria fortuna e desta vez quer fazer tudo certo, sem tramóias e com trabalho. O homem resolve retrucar e diz que é legal ver alguém jovem e honesto, o que é raro, mas não deixa de dizer que a filha dos donos daquele império é lindíssima e tem um monte de caras atrás dela. Porém, a moça não deu sorte no amor. Quanto mais escuta a história, mais Álvaro gosta do cenário da sua próxima presa. Em Real del Mar, começa a inauguração do Centro de Saúde Josué Gutierrez. Geraldo dá início à cerimônia, contando a história de Ângela e homenageando a garota, que agora é médica. A moça toma a palavra e confirma as palavras de Geraldo, mas divide seu sucesso com Leonardo, sua mãe e seus amigos, que a apoiaram durante todo o seu caminho e a acreditar que todo sonho é possível. Geraldo e Leonardo se levantam para descerrar a placa de inauguração do local, sob os aplausos dos presentes. Abel chega com um monte de balões brancos que são distribuídos e Ângela explica que eles simbolizam cada um dos habitantes do povoado que já não estão mais no planeta. E como não poderia faltar o momento love, Leonardo e Ângela se beijam apaixonadamente, acompanhados por todos os casais românticos que estão no evento. O tempo passa e chega o momento do casamento de Ângela e Leonardo. Os dois acabam conseguindo se casar na igreja, também na presença dos amigos e parentes. O casal é aplaudido pela galera, que está feliz pelo matrimônio. Na saída da igreja, enquanto Ângela e Leonardo se beijam mais uma vez, a turma faz questão de jogar uma chuva de pétalas nos noivos, que pegam os filhotes no colo e posam com a galera para tornar aquele um momento único e especial.